Então, boa noite, pessoal. Hoje, um pouquinho diferente que o nosso grupo de estudo, né? A gente fez um quiz inicial ali com 30 questões envolvendo o conteúdo todo da prova, né? Questões que foram trazidas com base no workshop da Salesforce para essa certificação de Slack Administrator, né? Espero que vocês possam ter se divertido. Vi que o pessoal acertou na sua maioria as questões ali que foram trazidas, então acredito que com o estudo e a dedicação ali, certo, que o pessoal vai passar. Hoje é a nossa última aula, então aqui pedindo um pouquinho da aula prática, né? Então vou mostrar para vocês como solicitar ali, inclusive, uma sandbox do Slack, agora que mudou um pouquinho, né? Antes a gente tinha na própria trilha ali do agente Blazor, a gente tinha os módulos que a gente conseguia associar uma Slack Playground ao a org da Salesforce que a gente estava utilizando ali, né? Mas com base na modificação da prova e do conteúdo, esses módulos, pelo que a Slack comentou, eles estão sendo reformulados, então a gente não tem mais a opção. E uma das opções que a gente tem é dentro da API Slack do Developer Program aqui. Eu vou colar para vocês dentro do chat, tá? Eu estou com um outro usuário aqui, mas basicamente para vocês terem acesso a Sandbox, vocês podem ir aqui no Developer Program, colocar o join, né, do programa ali. Ele vai abrir para vocês um formulário, então vocês podem colocar ali, né, os dados de vocês, né, zip postal code aqui, eu vou botar alguma coisa aqui que concorda, pode se inscrever para newsletter, colocar que não é um robô, né? No momento que dá um submit ali. Ah, ele deu aqui que a minha já existe, tá? Mas ele vai montar para vocês aqui no momento que vocês entrarem com essa conta, vocês vão ter o acesso. E deixa eu pegar a outra aqui que eu já tenho instalado, tá? Dentro do Developer Program, no momento que vocês fizerem todo o login de vocês e vocês estiverem logados, ele já existe aqui um Go to Dashboard, né? Ele vai ir para o dashboard de vocês, né? Já mostrando aqui alguns pontos para iniciar, né? Para ver vídeos, para ver os próximos eventos que eles vão ter. E esses eventos aqui ele puxa da comunidade também, né? Ele tem aqui a parte inicial do dashboard e o que é interessante é esse aqui, ó, o Provision Sandbox. É onde vocês vão criar a sandbox e testar tudo que vocês têm ali, né? Se vocês clicarem aqui em Sandbox, ele faz o mesmo que esse Provision Sandbox aqui, né? Eu vou botar um nome para Sandbox, eu vou dizer qual o domínio que eu quero, vou colocar uma senha, o event code, se eu participei de algum evento que eles me dão um event code para eu colocar aqui, né? E aqui se eu quero uma sandbox vazia, que vai ser apenas um workspace com os canais padrão e um usuário, né? Ou aqui um default template com um workspace com 7 canais, com 7 usuários, 0 aplicativos, né? Eu sempre procuro criar, quando eu venho aqui, eu crio pelo default template, um workspace, 7 channels, 7 users, 0 apps. Para a gente passar esse ponto aqui, tá? A gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já criei uma sandbox aqui, né? Então, se vocês clicarem aqui em sandboxes, vocês vão ver que eu já tenho uma pronta, Slack Community Porto Alegre, né? Aqui que está me dando que ele vai arquivar em 351 dias, então eu tenho 351 dias para usar essa sandbox, mas eu poderia vir aqui Provision Sandbox e botar aqui, por exemplo, grupo de estudos, né? Grupo estudos admin, ADM, né? Grupo de estudos ADM, daí aqui botar grupo estudos ADM. Aqui eu colocaria uma senha, né, para utilizar. Posso digitar ali qualquer coisa. O event code que eu não tenho, colocaria aqui que seria um default template, né? Fazendo aqui só para vocês verem o funcionamento, né? Ó, ele já me criou um grupo estudos ADM ali também, né? Depois, quando eu for no slack.com lá, eu posso dizer, ele já vai estar associado com
com o meu usuário e for no slack.com ele vai dizer qual a sandbox que eu quero pegar, né? Então ele já criou uma, vocês viram aqui que ele tem, ó, em 182 dias, que é o padrão que ele vem, e eu posso provisionar um limite até 10 por mês aqui de sandbox, né? E aqui se eu quero aumentar o prazo dos 182 dias, ó, ele já me jogou para 363, é o máximo que eu consigo, depois eu não consigo estender mais, né? Ele me deixa por praticamente um ano a utilizar essa aqui, tá? Vou entrar aqui na grupos estudos admin, ó, ele vai me pedir ali, né, com o e-mail que eu coloquei, né, é um e-mail que eu estou utilizando. Vamos ver se ele já acabou de criar para ele já me colocar aqui dentro dela. Não, aqui acho que deu errado ali o e-mail, assim, acho que ele não pegou ainda, mas eu vou entrar no Slack Community Poa que eu já tenho ali criado, que ele já está com acesso. Ó, eu posso colocar aqui o launch em Slack. Ele abriu aqui já a minha Slack Community Poa, que foi a mesma que eu fiz o provisionamento lá, né? Eu já tenho aqui, por exemplo, ó, instalado com o Google, né? O Google Calendar, ele já está mostrando, ó, já tem aqui o encerramento do grupo de estudos, o meu evento das 7 às 8h30, né? E aqui que eu começo a ter a parte de configurações, então, também, né? Então, se eu for aqui no Slack Community Poa, vocês vão ver, né? Ele está me mostrando ali que o Slack Community Poa, ele é do plano do Enterprise, que a gente vai estar utilizando. Ele está me mostrando que eu já tenho um workspace. Se eu for aqui na parte de preferências, eu consigo mudar todas as preferências que eu quero, né? Então, tipo, aqui, em qual momento que eu vou estar recebendo as notificações, eu tenho aqui para mim que ele vai ser todos os dias ali da semana, né, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Eu posso fazer aqui uma mudança, né, como que eu quero aqui. Eu começo a trabalhar, por exemplo, às 10 da manhã, eu posso botar aqui das 10 da manhã até às 6 da tarde, já é uma preferência de quando eu vou estar tendo a parte de notificações, né, de disponibilidade que eu vou estar. A parte de notificações aqui, como que eu vou querer receber, né, desktop, mobile, né? Se eu vou querer ser notificado sobre tudo ou somente por mensagens que tenho e direct messages. Então, tem toda uma parte aqui também sobre as notificações que a gente pode estar configurando, né? A parte do VIP Notifications, então aqui é das pessoas que a gente tem ali como um VIP, né? Uma lista de VIPs, aqui a gente pode colocar aqui a lista do pessoal que a gente tem, parte de navegação, né? Quais as tabs que vão aparecer na navegação, né? A navegação que eu tenho aqui, por exemplo, dos aplicativos que eu tenho também, né? Essa aqui no caso da Home, das Direct Messages, das Activities, Files, Tools, né? Parte de navegação que a gente tem. Como que ele vai aparecer, se vai ser ícones e texto, somente ícones. Toda essa parte aqui de preferências é algo que não foi tratado muito ali dentro do curso de administração, dentro dos workshops, tá? Mas é bom vocês saberem que elas existem também, né? Então, a aparência, ó, se vocês querem mudar ali para o termo do light, do dark, vocês podem selecionar aqui já para a parte do sistema, ele já pega direto, né? Então, do light, né? Quero deixar no light, que é o padrão, quero botar no dark, quero mudar ali por alguns outros tipos de cores, não gosto das cores padrões, posso ir mudando aqui também, né? Então, tem essas opções ali de estarem sendo feitas as alterações também de cor. Sobre mensagens e mídias também, ó, posso dar um undo, manter continuar editando ou fazer as gravações ali, né? As mensagens, então, ó, um tema, se ele vai ser um clean, se ele vai ser mais compacto, ó, então aqui ele já tirou o ícone, por exemplo, do Slackbot, quando a gente está ganhando as mensagens, né? Tem vários pontos aqui, ó, default skin tone, eu posso selecionar qual a cor de pele ali que eu quero deixar por default quando eu estiver respondendo, né? Então tem várias opções aqui, linguagem e idioma, né? Eu estou trabalhando aqui no inglês, mas se eu quiser colocar aqui
que ela seja no português, eu já posso mudar aqui no português para Brasil. Vocês vão ver aqui que ele já mudou a novidade para a sua equipe, né? Atividade, arquivos, ele já mudou automaticamente aqui, né? Eu vou deixar no inglês, que eu prefiro trabalhar no inglês, porque como eu falo para vocês, é questão mais de prova, assim, né? Estou usando prova, vai ser tudo em inglês, eu procuro deixar em inglês. Esse que é legal também, ó, o Default Translation Language, né? Então, se as pessoas estiverem escrevendo em inglês ou outro idioma, eu vou querer que quando eu clique no Translate ali, ele me mude para o português. É aqui que a gente vai mudar daí também nesse cara aqui, ó, tá? É onde que ele vai estar mudando. Se vocês entrar lá, por exemplo, no Slack Community lá, no slack.com do Community, deixa eu entrar aqui e ver se eu consigo acessar ele aqui, só para mostrar para vocês. Eu estou usando pelo browser aqui, mas vocês podem usar pelo desktop também, tá, pessoal? Ó, então, por exemplo, se eu estou no Slack Community aqui, eu tenho uma mensagem toda em inglês, é esse ponto aqui do Translate que ele vai fazer para mim, tá? Quando eu clicar no Translate aqui, se eu tô com português, ó, ele me traduziu toda aquela mensagem que estava em inglês para o português. Então é lá onde que a gente coloca para vocês. Depois eu vou dar um spoiler aqui para vocês do Slack Community também, tá? Principalmente para o grupo de estudos ali. Tá, pessoal? Então, aqui, preferências. Como vocês viram, não é algo que cai muito lá dentro do nosso conteúdo, né? Tem as opções de acessibilidade, esses pontos aqui não entra muito no que tinha dentro dos workshops, né? Tem a parte aqui do Salesforce também, ó, que esse aqui sim cai, né? Algumas coisas que a gente viu de como fazer as conexões, Connected Accounts também é algo que a gente viu. A parte de privacidade e visibilidade também tem, né? Esse aqui a gente vai ver em outras opções ali que aparecem das ferramentas também quando a gente entra na parte de administração, que já traz um pouco mais desse, ó. A parte do Slack AI, que é o evento que a gente vai falar na quinta-feira de Slack AI, eu vou passar mais a fundo um pouco por esses pontos aqui e tudo que a gente tem do Slack AI. E a parte do Advanced aqui também, com as questões de opções ali, tipo para input, como que vai ser os external links ali, como eles vão ser encurtados, os tipos de mensagens ali, quando a gente está pressionando o Enter, o que, que ele vai fazer, né? Então, tem opções aqui diversas de configurações que são preferências para quem está utilizando o Slack, tá? Aqui eu vou voltar na parte, então, entrando no que a gente viu realmente, né, que seria no Tools and Settings. Então, a gente tem aqui a parte de customizar o workspace. Eu vou selecionar qual workspace que eu quero. Se eu tiver mais de um workspace, lembrando que a gente está no Enterprise, a gente pode ter mais de um workspace. Vou selecionar aqui o meu Slack Community POA e vou abrir ele, né? Lembrando, foi aquele um que eu criei lá quando eu disse a sandbox, né? Então, emojis, né? Vocês lembram que nos emojis ali tinham opções que a gente poderia adicionar custom emojis também, né? Aquelas questões que trazia dentro do workshop, que a gente poderia carregar emojis para padrão, né? E limitar a utilização ou deixar os usuários para colocar emojis, né? Então, aqui é onde que, por exemplo, se eu queria adicionar um custom emoji, eu posso fazer um upload de uma imagem e dar uma mensagem, e ele já entra ali, né? Eu posso ter o add alias, que seria basicamente assim, por exemplo, eu escolher um determinado emoji, ó, ele é um heart esse aqui, mas eu dizer que se eu escrever coração, ele vai me trazer também, né? Então, posso entrar com essas opções também, dar um save, se já existir, ó, ele já diz coração, por quê? Porque ele pega as traduções também que ele tinha do Hurt, né? Então, ó, ele já deu o que tinha ali, né? Então, vou botar aqui só coração vermelho, por exemplo, ó, só para vocês verem que se ele digitar coração vermelho, dá um save, ele poderia fazer também, ele vai aparecendo todos aqui, né? Então, se eu for lá numa mensagem, botar 2 pontos, coração vermelho, 2 pontos, ele vai me aparecer aqui. Já mostrou quem adicionou também, né? Tem a questão das mensagens automáticas, que eu posso adicionar uma mensagem, né?
se for uma determinada palavra ou frase que tenho ali, qual vai ser a mensagem que ele vai estar colocando, isso é possível aqui também. O Workspace Icon, né, é aqui o ícone que ele está aparecendo para mim, quando vocês criarem lá de vocês, vai aparecer um ícone padrão, eu posso remover o ícone, fazer um upload de um novo ícone, né, vocês lembram que teve questões lá que dizia dentro dos Workspace da parte do ícone, da descrição e dos links, né, que a gente poderia mudar. Aqui eu tenho a questão dos status, né, que eu posso também modificar aqui o texto da forma que eu quero dos status e o tempo que ele vai estar colocando aqui, né? E aqui os prefixos dos canais também, que eram questões que a gente tinha dentro do workshop, né? A gente tinha ali help, projeto, team, por exemplo, eu quero adicionar um prefixo que seria de contas que, por exemplo, eu vou usar ACC. Vou botar aqui para as contas da minha org Salesforce, por exemplo, né? Adicionei um outro pré-prefixo ali, né? Já me apareceu ali também, vai sempre mostrando quem adicionou. Aqui também era a questão que a gente tinha dentro dos workshops, como a gente falou. Então, aqui a parte do Customize Workspace, né? Se eu for na Home, ele me traz aqui uma questão de configuração de settings da conta, né? Eu posso botar aqui as questões do password, né? Mudar aqui um novo password se eu quiser. Aqui as questões de two-factor authentication, que era onde a gente tinha falado também. Daí eu preciso fazer o setup aqui do two-factor authentication, que a gente conversou também, né? O meu e-mail address, que ele já pegou ali, né? Qual a time zone que eu tô, UTC Brasília, qual o idioma, né? Que a gente viu que tinha lá. Eu posso fazer um sign out de todas as sessões, né? E aqui eu tenho a questão do meu username também, que ele entrou assim, né? O meu username. Eu posso mudar também o username se eu quiser, ele dá aqui alguns pontos também. Esse username aqui que foi o criado, eu deixei ele como padrão também, tá? Provavelmente quando vocês entrarem, vai estar aqui no username o mesmo nome que ele entrou aqui, mas vocês também vão poder colocar aqui dentro do account settings, vocês depois conseguem modificar o nome de vocês também, né? Então, preferências, né, sobre as notificações, tudo que ele vai estar recebendo aqui, a questão do meu perfil. Olha, permite que eu abrir no Slack ou no browser. Eu vou continuar no browser aqui, né? Se vocês têm o Slack desktop no computador de vocês, ele pode abrir lá também, ó. Então aqui, ó, ele já foi para o meu perfil aqui, eu posso mudar, né? Mudar a foto ali, posso botar um edit aqui, onde que estava o nome que vem por padrão de vocês, é onde que a gente vai modificar o nome, né? Modificar aqui a parte do título também, né? Posso fazer uma gravação de áudio do meu nome, como que ele se pronuncia, né? Todas as partes aqui. Então, ali dentro do profile eu consigo fazer esse ponto ali que a gente tinha também, né? Deixa eu voltar lá para o meu Tools and Settings do Customize Workspace que a gente estava, Slack Community. A questão da home, né, que eu expliquei aqui para vocês, tem toda a parte aqui de settings e permissions, de gerenciamento do workspace, a parte de conta, de customização do Slack, parte de analytics, nada mais é que muito das coisas que a gente tem por aqui, ó. Aqui também qual o aplicativo que foi recentemente adicionado, né? Eu posso ir para uma lista de aplicativos, então aqui a gente entra no outro ponto que a gente tinha lá também, né? Agora chamando de agent Exchange, que a gente tinha a parte que era do Marketplace, né? Ele já fala aqui o Slack Marketplace, mas eles estão usando bem o Agent Exchange agora. Então, se eu quero instalar algum aplicativo, eu posso colocar aqui Salesforce, né? Então, tem alguns ali que ele está pesquisando. Vou digitar. Se eu quiser instalar o Sales Cloud for Slack, ó, eu seleciono aqui o Sales Cloud for Slack, né? Ele já vai me dar aqui todas as descrições, as funcionalidades que ele tem com os shortcuts,
todas as permissões que ele tem para ser utilizado, aquelas questões de escopo, quando falava lá de aplicativos, segurança e compliance também, ó, aqui na parte dos escopos, ó, channels history, channels read, channels write, que também tinham nos workshops essas questões de saber quais eram os escopos que tinham, e aqui é onde que eu vou adicionar ali o Slack, né? Então, o que vocês vão ter que prestar atenção aqui na direita, ó, eu tenho aqui diversos workspaces que eu trabalho com aquela minha conta, né? Então eu vou ter que selecionar o workspace certinho que eu vou colocar, tá? Então vou deixar ali, ele já trouxe para mim o Slack Community POA, que é o que eu estou, né? Eu posso adicionar um outro workspace, vou deixar selecionado o Slack Community POA lá, e eu vou dar um adicionar ao Slack. O que ele vai fazer? Ele vai me dizer que ele vai estar, vou dar uma permissão para ele me adicionar no workspace do Slack Community POA. Ele traz aqui todas as questões de novo do que ele pode fazer, né, para revisar as permissões, para gerenciar as permissões. Eu não vou gerenciar, vou deixar ele com as permissões que ele vem e vou clicar aqui no permitir. Clicando no permitir, ele vai me pedir para conectar a uma org Salesforce. Por quê? Porque esse aqui é o Sales Cloud, né, para Slack, né? Eu vou estar utilizando dados de uma organização do Salesforce. Então, eu vou clicar aqui para continuar e eu vou colocar o meu usuário e senha de uma org que eu tenho, tá? Então, vou colocar essa aqui. Vamos ver se eu lembro a senha. Ó, fiz o login e senha, né? Ele está me perguntando aqui que o Slack quer conectar e acessar a conta no Salesforce. Eu vou concordar aqui e vou dar um permitir. No momento que eu fiz isso, ele já me diz aqui, ó, que o Luciano Ribeiro de Freitas, Slack Community POA, ele configurou e que ele vai me redirecionar ali a página. Então, ó, tá me redirecionando de novo para o Slack. Vou abrir no browser aqui aquele aplicativo que eu instalei. Ele está me carregando aquela mesma que eu fiz, ó. Ele me carregou aqui os seios, ó. Já me mostrou aqui embaixo que os seios ele foi inserido aqui, né? Tá me mostrando que eu tenho o Google Calendar, tá me mostrando que eu tenho seios, né? Tá me mostrando que eu tenho aqui o Service Cloud que eu já havia instalado também, né? O aplicativo daqueles pontos que fala também que tem a página da Home, né? Então, me mostrando todos aqui o que eu posso fazer. Posso procurar no Salesforce, ver pipeline, criar um canal de seios, né? A Home é aquela parte do aplicativo que pode ser personalizada de acordo com o usuário. Todas as mensagens que eu troco com o meu aplicativo. E aqui as questões do About ali, que tem sobre o aplicativo também, tá? Então, aqui vocês viram adição de aplicativos também, né? Voltando lá, então, no meu Customize Workspace que tinha, vou de novo, né? Slack Community Porto Alegre. A gente já passou aqui por prefixos que vocês viram também, né? Já foi na home. Questão das pessoas, se eu clicar nos membros aqui, ele está me trazendo todos os membros que eu tenho no meu workspace, e por isso que eu acho interessante quando vocês forem criar, selecionar aquela parte do default, que ele já vai criar diversos canais, já vai criar diversos usuários ali para vocês, né? Eram 7 usuários, então comigo aqui tem 8, né? Ou 8. Eu posso adicionar novos usuários aqui ao Slack Community POA, caso eles não estejam, né, nesse workspace. Eu posso clicar ali e adicionar eles, né? Ó, aqui ele já mostra que todos eles estão dentro desse workspace, tá? Não tem o que fazer. Mas se eu tivesse aqui, por exemplo, a Adriana aqui, com o e-mail dela, ela entrou, mas ela não faz parte do workspace, eu poderia clicar aqui no adicionar membros, clicar aqui e dar um adicionar, ela iria para o meu workspace ali também, tá? Então, por aqui que a gente faz, tem a parte da exportação, tem toda a parte de filtros que pode fazer. Mesma coisa de user groups, né? Eu posso editar os user groups aqui, né? Eu não tenho nenhum aqui, mas eu poderia, por exemplo, criar um novo user groups, por exemplo, aqui,
admins, que eu iria colocar todos os admins, botar como que ele fosse um @admins, né? Por pose aqui, user group para todos os workspace admins, né? Um default channel que ele poderia ser adicionado, se eu clicar aqui e botar a hashtag, ele já vai me dizer todos os canais que eu tenho ali, se eu quero, né? Eu quero que esses admins, eles façam, esse grupo faça parte do gênero. Então, selecionei o gênero. Gostaria que eles fizessem parte também aqui do Social Celebration. Vai acrescentando todos os default channels que a gente tem ali, né? Cria o grupo, né? Grupo admins, ele me deu que é reservado e não pode ser utilizado, né? Então, aqui vamos botar outro nome aqui. Admins Workspaces. Só para dar visão que ele vai bloqueando algumas coisas também que a gente, às vezes, tem as palavras reservadas que a gente costuma falar, né? Ele colocou, né? E aqui eu vou convidar os membros para os admins do Workspaces, né? Então eu quero, o Luciano, ele quero que ele faça parte, né? Vou dar um convite, né? Ele já foi ali, já está o meu admins Workspaces ali criado também, né? O user group para todos os Workspace admins, ele vai estar nos default channel, general e social celebration, criado por Luciano, tá? Então aqui vocês, edit group members, tem um convite lá para o Luciano. Então, aqui vocês viram a criação dos user groups também, né? Invitations são as questões dos convites, se tem algum convite, requests, pending, accepted, né? Eu posso botar aqui, convidar uma pessoa, né? Então, posso colocar aqui, vou convidar o Luciano slack@gmail.com, né? Ele sempre pega pela questão do e-mail, né? Qual é o qual é o convite ali, né? Vai ser um guest com limited access, né? Com acesso limitado para canais, arquivos e diretórios, ou se ele já vai ser um membro do Workspace. E aqui eu já posso colocar quais os canais que ele vai estar adicionado. Vou colocar que ele vai ser para o Social Games. Vou dar um send, né? Aqui ele não pôde, porque eu já tenho o máximo de usuários aqui para essa sandbox, né? Então, se vocês criarem aquela sandbox sem o número máximo de usuários, ou vocês excluem um usuário aqui, ou adicionam, ou criam sem, mas aqui ele iria enviar um convite e ele já ia ficar aqui no pending listado para entrar com o usuário ali de vocês. Toda a parte de integração, então, para gerenciamento das integrações, ele abre numa outra aba. Ele já está me dando todos os aplicativos aqui que eu tenho instalado, né? De novo, se eu clicar em determinado aplicativo, ele vai para a página do aplicativo, trazendo todos os escopos que a gente tem aqui, né? Todos os passos que ele tem aqui para realizar, se ele é um aplicativo que tem os passos, né? Ele vai para a página aqui do Marketplace também, né? No App Details, e tem partes de triggers aqui se ele tem algum gatilho que solta esse aplicativo também, né? Aqui eu já estou no gerenciamento dos aplicativos, ele mudou, né? Da que a gente tinha, eu fui no Manage Integrations, então ele está no gerenciamento dos aplicativos, me mostra todos os aplicativos instalados, como eu mostrei para vocês, clicando em cada um deles ele vai, se tem aplicativos recomendados, se tem integrações custom que a gente tem aqui também instaladas aqui, né? Se tem aplicativos internos que foram desenvolvidos, se tem aplicativos que foram desativados, ele também vai mostrar a data aqui. Se eu tenho connected accounts, contas conectadas, se eu tenho os aplicativos mutados, que eles continuam instalados, mas não consegue utilizar. Aqui o gerenciamento dos aplicativos, Então, esse aqui também era que a gente tinha lá dentro das questões que falava dentro do workshop, né? Dos membros, se eles podem instalar e desinstalar qualquer aplicativo, ele está desabilitado, mas é aqui no gerenciamento dos aplicativos que eu poderia mudar ele, eu vou permitir apenas para aplicativos que foram pré-aprovados, quem são os app managers ali, né? Workspace Owner Only ou Workspace Owner e os membros selecionados ou grupos, né? Então aqui eu posso escolher as opções também que eu tenho. E aqui
a requisição ali de novos aplicativos, eu posso permitir que os membros eles façam requisições de aplicativos para aprovação ou não permitir, né? Então aqui era sempre aquelas pontos que estavam dentro do workshop que dizia, eles podem fazer tal coisas, mas pode se restringir. Então aqui vocês estão vendo aonde que eram aqueles pontos que podiam restringir ou dar mais acesso do que precisava também, né? Então, aqui a parte dos aplicativos, o Activity Log ele vai me mostrando, ó, aqui o Luciano instalou o Service Cloud, né? No dia tal, no horário tal, né? Agora ele instalou o Sales Cloud no dia tal e no dia tal, né? Aqui ele aparece duas porque tipo um é da instalação e o outro é da confirmação lá que tu tá dando o acesso para ele, né? Então, tipo, ele gerou dois registros aqui, tá? Então, nessa parte do Manage Apps, todo relacionado aos aplicativos que a gente tinha e a gente chegou lá aqui pelo Manage Integrations que a gente tem. Canais, vai me mostrar todos os canais que eu tenho instalados ali. Se eu quero criar um canal, eu posso colocar aqui, né? Eu posso criar aquele account Acme, né? Que eu tinha colocado, canal da conta Acme. Posso dizer se ele vai ser privado ou público, né? Vou criar, né? Vai dizer em qual workspace que ele vai estar. Se eu tenho mais de um workspace, eu posso selecionar o All Slack Community Pool Workspaces, então eu teria em todos, né? Tipo, se fosse um workspace de RH, workspace de marketing, trazendo só um workspace de IT, qualquer um desses ali, né? Se eu tivesse 3 workspaces, eu selecionei esse aqui, ele criaria esse canal em todos eles, né? Criei ele como público, já me apareceu ali, né? Eu tenho aqui uma opção de adicionar os membros, de editar como que vai ser as postagens, de renomear o canal, de converter ele para um canal privado. Aqui que eu vou fazer a parte de arquivar o canal ou de deletar o canal, né? Ele dá as mensagens dizendo ali que ele vai mostrar o search, os archives, né? Se for deletar o canal, ele vai te dar a mensagem dizendo que é permanente, ó, não pode ser desfeito, até mesmo pelo Slack, ele não tem como, né? Deletou o canal, ele deletou, né? Diz que as mensagens todas vão ser removidas também imediatamente. E aqui, por exemplo, eu posso adicionar os membros, né? Então, posso procurar pelos membros aqui. O Luciano já vai estar, porque foi ele que criou, né? Adicionar. Mas eu poderia instalar os outros membros ali dentro dos canais também, né? Ó, a Workspaces, um membro, external people, se tem canvases, list, manage, organization, quem foi que criou, né? Ele dá todas as informações ali também, né? Então aqui, pela criação do canal, quero tornar ele privado somente para as pessoas que são, que trabalham com a conta Acme, eu converto ele aqui para private channel, ele já me dá aqui instruções ali também do que vai acontecer e tornei ele privado, ó, converteu para privado, né? Ele já virou privado o canal do Acme agora. Posso fazer a movimentação de canais entre diferentes workspaces também, se eu quiser fazer esse ponto eu consigo, né? Por aqui, eu precisaria clicar aqui e mover para e selecionar um outro workspace. Como eu só tenho um workspace, eu não consigo fazer essa movimentação por aqui. O Slack Connect, né, parte externa, com as conexões, né, eu posso compartilhar um determinado canal, por exemplo, quero compartilhar um help suporte partners, algo assim, né? Eu vou dizer, vou dar um next, né? Vai ser público ou ele vai ser privado? Ele aqui eu vou colocar que ele vai ser um público, vou dar um create, né? Aqui o Slack Connect eu não sei como que ele funciona dentro da Sandbox direitinho, né? Mas eu acho que ele não chega a criar aqui para o Slack Connect. Aqui tem os convites também para dentro do Slack Connect, que são os externos. Aqui a gente tem a parte do Analytics, então, que vocês viram também algumas perguntas lá, né? Então, o overview. Esse aqui, qual é, pessoal? É o Workspace ou o Org Analytics? Pergunta. Ninguém?
É o Workspace Analytics, tá, pessoal? A gente está dentro do Workspace Slack Community POA, tá? Então, aqui ele me diz que ele tem 8 membros, né? Aqui o número de full members ou guests que fizeram um login aqui no Workspace, né? Traz algumas informações aqui também de como que estão conversando, onde que as conversas acontecem, né? Onde que as mensagens foram enviadas, quais as pessoas que estão lendo, onde as mensagens foram enviadas aqui também, né? Quando as mensagens foram enviadas e quando elas e onde que elas foram enviadas. Então, aqui a gente teve dentro dos workshops lá também informações dizendo assim, né? Eu preciso ver, por exemplo, quais os canais que estão sendo mais utilizados. Então, a gente consegue ver através da aba do Overview aqui, já tendo onde as conversas estão acontecendo, todas as partes dos canais também que eu tenho ali, né? Tenho opção de exportar os dados ali também, de editar as colunas que estão aparecendo, a parte dos membros, me trazendo todos os membros que eu tenho aqui dentro também do Analytics, né? E a parte dos aplicativos também ali. A questão de roles e permissões, esse aqui é bastante importante, tá, pessoal? O account types é aquilo que também são pontos que caem na prova. Que cada tipo de... O que o Workspace Admin pode fazer? Então, aqui vocês já têm uma parte visual do que pode ser feito, né? E vocês lembram que a gente tinha... o Workspace Admin pode fazer tal coisa, mas pode ser restringido ou pode ser dado mais permissão para ele fazer alguma coisa. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, em criar canais públicos. Eu posso editar essa permissão e dizer, ó, quem pode criar canais públicos. Se eu tirar o membro aqui e dar um save, nenhum membro do meu Workspace lá vai poder criar canal público. Somente Workspace Admin e Workspace Owners, tá? Então, aqui que é essa configuração também, né? E eu costumo dizer, eu sou bastante visual, né? Eu gosto de ir brincando, assim, nessas orgs, porque visualmente eu consigo daí verificar, eu sei que o Workspace Admin pode converter o canal público para privado, mas se eu tenho a opção de editar uma permissão e dizer que os membros também vão poder criar, né? Então, tipo, eu sou bastante visual, assim, quando eu procuro estudar e ter esses pontos assim, né? Além de ter a teoria, de ter aquela parte de decorar um pouco, de entender um pouco, eu gosto de ter essa visualização de como as coisas acontecem, tá? Então, eu acho esse de Account Types bastante interessante aqui para vocês poderem visualizar tudo o que pode se fazer com base em cada uma das funções que tem dentro do usuário, das roles e permissões, tá? As roles ele vai me mostrar aqui também, né? Então tem o Analytics Admin, o Channels Admin, tem a descrição do que ele fala, né? Quero ver o que o Users Admin pode fazer. Então, tenho aqui a questão das pessoas que são User Admins, né? Eu posso ter ali Assigned People, né? Tem os detalhes de todas as permissões que ele tem, não tenho numa pessoa que é o User Admin, mas eu posso vir no Manage, clicar no Assign People aqui e dizer, o Felipe Lin e o Rosário Bernett aqui, eles são User Admin. Dei um Assign, já coloquei ali, ó, Felipe Lin agora e o Rosário Bernett, eles são do tipo ali da role de User Admin, tá? Por aqui que a gente faz também, né? Posso ver aqui, tirar o Felipe daí, não quero mais que ele seja user admin, deixar somente o Rosário. Fiz ali também, né? A parte de segurança, então aquela parte de importação e exportação, eu posso importar mensagens de um outro workspace ou importar mensagens de um arquivo também texto CSV, e a parte de exportações aqui também, selecionando tipo um período que eu quero fazer a exportação, né? Também diz aqui o que está incluso, né? As mensagens e os links de arquivos enviados nos public channels, tá? Links dos arquivos, isso aqui também a gente viu no workshop, né? Quando eu faço a exportação, ele não faz a exportação dos aplicativos, apenas dos links, né? E atividade que teve dentro de determinado aplicativo.
o que não está incluso, a edição e a deleção dos logs, né? Então isso ali ele não está, né? Aqui eu posso também fazer um schedule export, porque eu quero que seja toda semana, né? E aqui qual dos últimos 7 dias. Então, tipo, eu poderia ter aqui a questão de exportação também, né? Acesso aos logs. Acesso aos logs, ele vai para os settings and permissions ali, né? Os logs, o Luciano, ele entrou aqui às 7h53, ó, pelo Slack Web App, né? Se eu pauso ali o mouse ali em cima, paro com o mouse, ele me diz ó, que foi no Windows NT tal, né? Ele traz todas as informações num browser Chrome e tal, né? Tem aqui as questões aqui dos seios, do Google Calendar quando eu instalei, do Service Cloud quando eu usei ele. Então, ó, ele vai me trazendo todas as informações aqui, né? De logs. E a parte de settings vai para aquilo que eu mostrei para vocês. Setting permissions também, workspace access, ó, os tipos de acesso que a gente tem. O open by request, invite only, hidden. Então, tipo, para entrar nesse meu workspace Slack Community Pool agora, somente por request, né? Foi aquela pergunta que a gente botou lá em determinado cenário, qual era? Naquela pergunta era o open, qualquer uma organização vai poder ver esse workspace e entrar. Aqui não, a gente está como by request, né? Então, tipo, ali eu tinha o Leonardo, ele viu, existe o Slack Community Pool, aí ele quer entrar nesse meu workspace, ele tem que me mandar uma request. Aqui, para quem? Para o Workspace Owner, via uma mensagem do Slackbot, ou eu posso mandar uma mensagem específica para um canal. Então, por exemplo, eu tinha criado lá um canal de suporte, por exemplo, eu poderia mandar para aquele canal de suporte pedindo, eu gostaria de entrar no Workspace do Slack Community, tá? Então, aqui são os pontos que a gente viu também, né? Default Channels, como que eles funcionam também, né? Ó, eu vou escolher quando um novo membro ele entrar no meu workspace, para qual canal que ele vai estar sendo adicionado além do canal de general. Eu tenho o random, mas eu poderia botar lá que eu gostaria que ele entrasse naqueles do social games, né? Ou do social celebration. Social games, dei um save. Então, tipo, momento que o Leonardo solicitou, aqui pelo request, através de um canal, de ser membro do Slack Community POA, né? Um Workspace Owner lá, ele vai adicionar o Leonardo no momento que ele entrou, além dele ser inserido no gênero, ele já vai fazer parte do Random, do Social Celebration e do Social Games. Por quê? Porque eu coloquei aqui, né? Que esses são canais padrões que ele vai ter. Como que é o display name de guidelines aqui também, que são alterações que a gente pode colocar. Como que vai ser a apresentação do name display, se ele vai mostrar o full names ao invés só do nome do display ali que ele tem. Então, como vai ser no e-mail, se ele vai ser aqui também o e-mail o endereço de e-mail vai mostrar ou se não vai mostrar. Então, todas as configurações aqui, não vou entrar uma por uma, senão a gente vai ficar até amanhã, né? Outros pontos importantes que a gente viu lá, Workspace Name, Description e URL, que ele poderia ser modificado também, então eu tenho a opção de modificar aqui, né? O meu Workspace Name, a minha descrição, o meu Workspace URL também que eu tenho, né? Eu não quero que o meu Workspace URL que ele está aparecendo aqui seja mais esse nome que ele está aqui, mas eu gostaria que ele fosse Slack Community POA, Slack Community POA 2026. Eu posso fazer isso e dar um Save Changes, ele vai me modificar ali, ó, já mudou lá em cima, ó. Vocês estão vendo, ele é Slack Community POA 2026, né? Então, aqui tem essas opções, mudar o ícone, que já mostrei ali para vocês, né? Essa parte aqui, que era aquela interessante que falava também, né? Workspace Name, Description e a URL, né? Lembrar que se eu mudar o Slack, a URL aqui, todos os aplicativos que eu tenho instalado, qualquer tipo de integração que fazia referência à minha URL antiga, eu preciso modificar como eu tenho aqui também, né? Tem a parte de customização aqui, que a gente já entrou ali também, né? Já mostrei para vocês essa parte aqui. A parte do billing, que seria a parte de cobrança que a gente tem, né?
Então aqui eu já estou aqui no workspace do Enterprise Sandbox, eu precisaria contactar aqui a equipe de account ali para fazer mudança no plano. Aqui a gente não tem como mudar porque é uma sandbox que a gente tem, né? E sobre o workspace, ele vai estar trazendo as informações, ó. É parte da organização Slack Community POA, qual é a URL dele ali, ó, eu mudei o nome ali, Plan Type Enterprise, que ele foi criado, termos de serviço, tá? Isso aqui, pessoal, da parte do Workspace. Então, a gente viu aqui, Workflow Builder seria a questão que a gente tinha ali de criar, né, os workflows. Não vou entrar nessa parte aqui, que é a parte de automação que a gente tem. A gente tem aqui, então, ainda a questão do Workspace Analytics, que eu já mostrei para vocês também, né? Se eu selecionar ali um determinado Workspace, der o abrir, ele me traz a parte do Overview, Channels, Membros e Apps que a gente tinha ali, já mostrei para vocês também. O mesmo que a gente tem aqui para o Organization Analytics, então ele tem aqui a nível de organização, o dashboard que ele tem também, né? Que foi a pergunta que eu fiz se a gente estava no Workspace ou no Org. Esse aqui é o da Org, tá? Então ele vai me mostrar todos os que eu tenho aqui baseado na org. Se eu tiver mais de um workspace, ele vai me mostrar todos os workspaces, né? Então, nesse aqui que eu tô com ele pretinho aqui, é referente ao org, né? Então, vocês estão vendo aqui que eu tô no grid, eu tenho a minha home, né? 8 pessoas, eu tenho um workspace, 11 canais, vocês viram que já mudou um pouquinho. 3 integrações, 0 orgs connected aqui, estou falando da org. Os workspaces, né? Me mostra todos os workspaces. Quero criar um workspace novo ali, que seria um workspace grupo de estudos. Slack admin 26, né? Workspace, ele domain, eu posso colocar também o mesmo nome ali se eu queria, ó, excedeu 21 caracteres, não posso usar, né? Grupo de estudos Slack ADM, nem vai entrar, ó. Vou deixar só grupo estudos Slack adm.slack.com, aqui grupo de estudos Slack admin, dei um next, ele já vai me criar, vai me pedir como que é, ó, vai ser somente por convite, só as pessoas que eu convidar aqui vão poder entrar nesse workspace. Ele já me criou um outro workspace aqui e já me deu aqui todas as informações daquele grupo workspace também. Se eu voltar aqui em All Workspace, agora eu já tenho os dois que eu tenho. Daí aqui vocês podem brincar, né? Para mudar o logo, para fazer todas as questões, migrações também, pessoas a nível de org também, external people de toda a org, grupos que a gente tem. Atlas, esse Atlas ele é bem interessante, que é como faz as configurações dos perfis ali com todos os campos, se eles vão estar mostrando ou não, né? Se eu posso ter um audio clip, ó, pronome, eu quero que ele tenha, que mostre o pronome agora dentro do meu perfil, né? Então eu vou colocando todos esses aqui. Se vocês lembram, a gente falou das APIs também, que eu posso estar criando outros campos para fazer essas edições, né? Quero colocar lá para aparecer para quem ele se reporta diretamente. Coloco aqui, também tem as questões de edição, que eu posso estar mudando o label, colocar um placeholder texto aqui também, né? Integrações, requests que eu tenho. Opa, aqui eu quero cancelar. Aqui eu tenho que dar o public changes para essas opções que eu adicionei ali. Eu tenho que dar o publish, senão ele grita que eu fiz modificação e não fiz o publish. Então, aqui integrações através de request, se eu tenho regras de automação também aqui, ele tem, que isso a gente não entrou muito nesses pontos aqui mais de integrações, né, dentro do admin. Os aplicativos instalados, sim, aqui a gente pode verificar, ó, posso desinstalar ele da organização, adicionar ele a outros workspaces, remover do workspace, aprovar ele para a organização, restringir ele para a organização. Então, todos aqueles pontos que a gente viu dentro dos workshops também, de quais eram
os aplicativos que a gente tinha eles aprovados ou restritos para utilização, workflow, se eu tenho algum workflow, ele já vai me mostrar todo aqui, com a parte dos steps, os triggers e as integrações que ele tem, ó, já me trouxe aqui todas as partes de outros conectores que a gente tem aqui, como que é o tipo de aprovação, ó, eu preciso ter aprovação para instalar o Box, eu preciso ter aprovação para instalar o DocuSign, né? Então aqui ele já me traz uma lista de vários conectores que a gente tem também, aplicativos recomendados, se eu tivesse algum, né? A parte de todos os canais da org também, ó, aquele account Acme que eu criei, que ele foi o privado, né? Eu tenho aqui todas as questões, ó, eu posso restringir o uso de inteligência artificial dentro dele. Então, por exemplo, se eu fizer a restrição do AI, o Slackbot ali, ele não consegue já mais ser utilizado dentro ali, tá? Então, são outros pontos que a gente tem que a gente nem viu dentro do nosso workshop também, né? O Analytics de todo, ó, da organização, dos workspaces, dos membros, dos canais, de huddles, né? Huddles que são aquelas reuniões que a gente tem, de clipes, que são os vídeos curtos que a gente pode estar, os arquivos curtos que a gente pode estar criando, parte de aplicativos, de workflow, de AI, uma série muito maior de analytics que a gente tem aqui, roles e permissions, que a gente já tinha visto ali também, né? Os account types. Então, vocês estão vendo a nível de org, a nível de workspace, alguns pontos aqui eles são bastante semelhantes. Security também que a gente tem e a parte de settings, tá? Ó, então, por exemplo, lá, o single sign-on settings, eu posso clicar aqui, começar uma configuração, dizer qual é o meu endpoint do SAML, o identity provider que a gente está vendo também, se faz tudo por aqui dentro da organização, tá, pessoal? Basicamente, eu acho que essa é uma visão, assim, mais na prática, a gente está chegando no nosso horário, eu não quero estender para vocês também, né? Do que a gente teria dentro da organização aqui dos workspaces de parte de gerenciamento, né? Então, eu gostaria de trazer para vocês um pouco realmente dessa parte mais, ó, o Slackbot a gente tem ele lá, né? Ele já pega o contexto todo que a gente tem aqui. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês era uma visão assim de administração, aonde ficam as coisas assim que a gente viu, né? É bastante informação, tem bastante coisa, tem, mas é o que eu sugiro para vocês, né? Entrarem ali no Slack Developer, criar a sandbox de vocês e começar a ir brincando por aqui, tá? Eu acho que esse é um dos pontos que eu tenho para trazer para vocês. Eu prometi um spoiler para vocês, tá? Eu acho que vocês, alguns de vocês, na verdade, quem teve 80% de participação nas aulas, a gente teve 10 encontros, recebeu um certificado ali dizendo que teve a participação no curso, né, nesse nosso grupo de estudos. E o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver aqui onde que eu estou. Eu quero mostrar para vocês um ponto que foi algo da Slack, tá? Em conjunto com a Slack, tá? Então aqui é o spoiler que eu quero dar para vocês. Deixa eu ver. Aqui, pessoal, tá? No dia 8 de julho, então, a gente finalizou ali. Eu consegui 6 vouchers para vocês para fazer a prova de admin. A Slack vai estar mandando para vocês diretamente por e-mail de vocês esses vouchers, tá? Então, todo mundo que ganhou o certificado dos 80% de participação ali, verifique os e-mails de vocês. Vocês vão receber um voucher para a prova de admin, tá? O que acontece com esse voucher? Ele precisa ser realizado até o dia 31 de dezembro desse ano, tá? Tem bastante tempo para fazer a prova. O Dirceu
e o Janderson, eles já haviam ganho um voucher em 27 de outubro de 2025, tá? No momento que a Slack confirmar esse voucher de vocês, eu vou receber uma mensagem que nem essa aqui, com os usuários de vocês, que vocês receberam o voucher, e eu entro em contato com vocês daí para saber se vocês receberam direitinho, se não perderam o voucher em algum e-mail de spam, tá? Mas então, todos que receberam, parabéns. Diogo, diga Diogo. Eu posso usar esse voucher para outra prova? Somente para Slack Admin. Que eu já tenho a Slack Admin pode ser para consulta, não, pode ser para consultant ou para developer. Mas tá. É somente para as provas de Slack. Não vale para nenhuma outra prova da Salesforce. Foi muito boa a pergunta, tá, Diogo? Tá bom, beleza. Então, vocês vão receber, tá, pessoal? Aí, eles ainda estão revisando e vai ser aprovado. Eu já conversei com a Mia, que é uma das pessoas que líder da comunidade Slack, né? Então, tipo, ela já confirmou que os 6 vouchers eles foram dados para vocês, né? E vocês vão receber por e-mail assim que estiver ok, tá? Gisele, diga, Gisele. Luciano, eu como Salesforce Employee, será que eu recebo também ou não? Vai receber. A princípio, sim. Tá? Beleza. A princípio, sim. Era uma dúvida que eu tinha, né? Tinha tu e o Gustavo junto, que estavam ali no início do projeto, né? E eu fiquei na dúvida se receberiam ou não. Eles não me deram nenhuma informação a respeito de algum bloqueio. Como está ali, eles estão verificando, né? Se tiver alguma restrição, eles vão avisar daí, tá, Gisele? Não, porque beleza, a gente sabe me avisa. Porque assim, o que acontece? A Slack Community, ela apesar de ser Salesforce, ela é diferente da Trailblazer Community. Então, tipo, tem regras diferentes dentro das comunidades ali, tá? A única regra que a gente tem aqui que é bastante importante você saber é, por exemplo, quem já participou de algum evento e já ganhou um brinde, já não ganha mais brinde daí. Eles fazem girar os brindes, né, para o maior número de pessoas possíveis. A mesma coisa é para certificação. Então, por exemplo, como ali o Dirceu já tinha ganho um voucher, o Janderson já tinha ganho um voucher, eles não vão ganhar outro voucher agora, né? Tipo, os vouchers vão para as pessoas que ainda não ganharam voucher. Se tiver alguma restrição, tá, Gisele, eu vou comunicar contigo. Não sei, por enquanto eles não me deram nenhuma restrição nesse ponto, então acredito que talvez você vai receber também. Tá bom, obrigada. Mas, Luciano, isso não pode ser para toda a vida, não, né? Não, mas agora tá, ó, antes a gente tinha 50 membros na comunidade, agora a gente já está perto dos 250, deve ter uns 235, 240, eu acho. Então, tipo, eles vão, é uma regra da Slack, né? Eu não posso fazer, porque se bater lá e cair para eles que já recebeu, eles vão restringir, né? E tudo funciona ali por workflow, a gente tem que informar o e-mail da pessoa, o nome da pessoa, eles verificam e o voucher, ele é exclusivo no nome daquela pessoa também. Não, vocês não podem dar o voucher para outra pessoa que não vai passar, tá? Então tem esse ponto aí também. Que mais, pessoal? Dúvidas, perguntas, comentários? Eu queria fazer um comentário só, Luciano, se me permite. Claro, com certeza. Cara, eu queria agradecer demais aqui toda a série de eventos que tu fizeste aqui com nós. Foi sensacional, tipo, aprender mais sobre o Slack. Eu sou user de Slack, mas nunca tive essa perspectiva do admin, tá? Eu até mencionei no meu one-on-one recentemente com o manager sobre os eventos aqui, e até estou sendo considerada já para treinar o usuário, então tipo, eu achei muito legal e curti bastante, estou bem feliz, gostei muito de conhecer mais o Slack e não vejo a hora de tentar, talvez, atuar mais com o Slack.
Sim, muito show. Esses depoimentos são o que me traz alegria, assim, né? Se eu puder um pouquinho ali colocar um pouco do conhecimento e além disso aprender junto com vocês e ver vocês participando, né? E colocando em prática isso me deixa bastante feliz, né? Teve outro evento também que eu apresentei, eu não me recordo se foi o do Agente Força, qual foi, que teve uma pessoa no LinkedIn também fez um post no dia seguinte, dizendo que já tinha aplicado as coisas na equipe, que a equipe tinha gostado bastante, né? Esses pontos aí que me animam, assim, tipo, a continuar, assim, a passar esse conhecimento e a divulgar o Slack, porque eu considero, assim, um dos aplicativos ali da Salesforce com bastante potencial, né? E posso dizer que foi tipo uma visão assim que eu tive desde que comecei ali a trabalhar com Slack, eu meio que apostei, cara, isso aqui tem potencial. E agora vendo a Salesforce colocando o Slack como camada de engajamento, vendo eles falar que todas as clouds estão indo para dentro do Slack, isso me deixa bastante contente, sabe? De saber que foi uma aposta assim que eu fiz e tá se concretizando assim e ganhando mercado, sabe? Que mais, pessoal? Agradecer também, que nem a Gisele falou, o tempo, né, que você dedicou para ajudar a gente. E eu tinha ganho também o voucher de Slack ali em maio. Então, agora com o grupo de estudos, eu estou intensificando os estudos e tudo mais. E estou achando muito bom o aprendizado, assistindo as aulas, né, reassistindo as aulas no YouTube e fazendo os workshops no site. E, tipo assim, tá indo bem, tá fluindo bem, sabe? Que nem hoje o quiz que o senhor fez, a gente mandou bem ali. Então, acho que parabenizar e agradecer mesmo a esse tempo que você dedicou e todo mundo que está aqui com a gente também. Obrigado, Leonardo. Eu costumo dizer, a Slack Consultant e a Slack Admin, com o que tem ali nos workshops, se passa tranquilo. A Developer precisa estudar mais e praticar, porque a Developer tem questões que caem que são mais específicas, assim, de quem está no dia a dia desenvolvendo, sabe? E, assim, não tenho problema algum de falar, eu fiz a de developer, mas lá quando eu estava fazendo a prova de conceito, porque foi algo que a consultoria pediu, e eu rodei, não tenho vergonha de falar, porque eu costumo dizer assim, só roda quem faz prova, Exato, né? Então, claro. tipo, quem não faz prova não roda, mas também não passa, né? E a developer eu senti que só pelo workshop precisava ter um pouco mais de prática para eu passar. Eu não passei, mas não tentei fazer um retake também, né? Então, tipo, é a única que eu digo, cara, essa aí precisa praticar um pouco mais, desenvolver, criar uns aplicativos para daí ir mais tranquilo para a prova, sabe? E sobre esse ponto que o Dirceu trouxe ali, esse voucher que eu ganhei foi em maio, foi uma outra meeting, né? Será que por ser um de Slack também eu não recebo esse? Existe essa possibilidade? Acho que não. Acho que esse vai chegar a receber sim. É ótimo. Que aí dá Tá. para tentar de admin e de consultant, olha. Sim. É. Acredito que sim. Isso, pessoal. Bem, aproveitar, Luciano, também agradecer o seu tempo, a oportunidade, inclusive, que você está dando para todo mundo aqui tá reunido, né? Porque esse seu planejamento foi muito legal, é assim, foi você se planejar e abrir esse planejamento para todo mundo, né? E até deu uma forma, né, de as pessoas estudarem, né? Então, muito obrigado e esperamos mais de você aí. É claro que você vai fazer mais coisas, vamos estar juntos em outros encontros. Eu agradeço, pessoal, a participação de vocês. Eu sei que não é fácil também, foram várias aulas. Eu sei que nem todo mundo consegue estar presente em todas também, né? Mas gostei muito da participação de todos vocês. Aprendi com vocês também, como eu já falei muitas vezes ali, né? Vocês traziam questionamentos que no meio ali eu precisava ver, opa, mas isso eu não sei tanto, vou ter que trazer a resposta depois. Então a gente conversava no grupo de WhatsApp também, se ajudando, né? Eu achei bastante legal a experiência. Minha ideia é fazer um de consultant, né? Mas a de consultant ou vai ficar para novembro ou vai ficar só para o ano que vem, tá? E outro ponto ali que eu acho bastante legal assim
essa troca ali, que nem o pessoal comentou, podemos usar o grupo aqui para ficar falando dos 30 dias de Slack, por mim é tranquilo também, né? O grupo tá lá, quem quiser sair, sai, quem quiser entrar, entra, né? Quem quiser conversar ali sobre Slack, pode estar perguntando as coisas também, né? Se tiverem dúvidas, o conteúdo está todo gravado, mas se tiverem dúvidas, me chamem no WhatsApp, me chamem no LinkedIn ali, que eu vou procurar estar sempre respondendo para vocês também, numa forma de auxiliar vocês, né? E já me prontifiquei ali para quinta também falar do Slack AI, né? Esse é aberto, tem bastante gente se inscrevendo, então fica o convite para vocês acompanharem ali Slack Community ali, os eventos que vão ter. Oi, Gisele. Podemos participar do Slack Consultant também? Claro, com certeza, com certeza. Sim, sim. A princípio vai ser para novembro, porque eu tenho uma prova bem difícil para fazer em outubro e eu estou me preparando agora para essa prova, né? Então, tipo, eu vou dar um tempo ali na parte dos Slack, talvez um evento só em agosto e um em setembro, porque em outubro eu tenho uma prova bem punk para fazer, que eu já rodei e quero fazer ela de novo. Então, estou focando meus estudos agora ali nessa prova daí, então. Mas, Luciano, pessoal, oi, oi. diga. Minha vez de agradecer. Queria realmente agradecer. Eu fui totalmente surpreendida desde o início por sua organização, pelo material que você disponibilizou, pela qualidade da aula. Vou dizer que assim tem muito curso pago que não faz o que você fez. Foi excelente. Nossa, eu estou muito contente. Inclusive, eu poderia dizer assim que só assistindo o seu material que você disponibiliza no YouTube, a pessoa teria capacidade de estudar e conseguir tirar a certificação. Assim, você tornou para mim o Slack um assunto parece fácil, sabe? Para mim é uma das coisas que eu achei mais chata, acho que eu até comentei para você, é um dos primeiros tópicos que você estuda sobre os tipos de licença do Slack. Eu falei, nossa, me senti uma vendedora estudando sobre isso para mim, mas assim, como te disse, né? Você torna um assunto muito fácil, fica um assunto muito gostoso de estudar. E eu lembro que a primeira vez que eu tive vontade de aprender mais sobre Slack foi num evento que você tinha feito lá para o Guilherme, na comunidade dele. Então, nossa, muito obrigada, assim, por tudo que você está disponibilizando, principalmente pelo seu tempo, mas por tudo que você está disponibilizando para a gente. Assim, sem palavras para agradecer. Obrigado, Realmente Anísio. me fala palavras, mas obrigada mesmo. Obrigada mesmo. E Eu assim estou muito contente. que nem eu comentei com vocês, me ajudou muito o grupo de estudos, porque o que acontecia? Eu estudava, eu lia todo o workshop, daí eu preparava o conteúdo dos slides, apesar que o conteúdo dos slides nada mais era que às vezes muito a tradução do que já tinha, com um pouco de adaptação, né? Daí depois eu tinha mais o contato com vocês para passar a aula de novo, então eu reforçava o conteúdo umas 3, 4 vezes. E isso fez com que eu cheguei na prova e achei a prova muito tranquila de ser feito, sabe? E acredito sim que quem utilizar o conteúdo ali do que era do workshop, claro, agora mudou um pouco, mas é praticamente o mesmo conteúdo, mudou só a questão do percentual de alguns tópicos, alguns para mais, outros para menos, e aquela parte da inteligência artificial que ele entrou ali também, né? E então eu acredito que o conteúdo para quem vê as aulas, para quem lê o workshop, porque ainda não saiu o conteúdo oficial ainda da Trail Mix oficial, vai ser suficiente para a pessoa ir bem na prova, né? E as perguntas ali que eu coloquei para vocês foi basicamente assim, tipo, abrangendo todo o conteúdo do que a gente viu, né? O que vocês fizeram no quiz hoje foram 30 questões, é como se fosse uma metade da prova, e eu vi que vocês todos foram muito bens. Apesar de ter ali várias opções de resposta que já dava para excluir de cara, né? Mas assim, vocês estão preparados. Eu confio que vocês, dando mais uma revisada no conteúdo, vocês vão ter condição de passar tranquilo na prova. Isso aí. Eu vou tentar. Isso. Depois eu compartilho lá no grupo, se eu passei ou não. Claro, com certeza.
Eu vou fazer Service Consultant agora dia 1º, então, aí depois que passar essa, eu vou fazer uma revisão e vou fazer... Eu fiz a de Service Consultant esse ano, acho que mais... Eu não lembro se foi no final do ano ou no início do ano agora, mas eu fiz a de Service Consultant, já era nova. E foi tranquilo, eu achei tranquilo, porque eu já trabalhava bastante tempo com Service Cloud, né? Então eu achei ela bem tranquila também, assim. Não achei nada de anormal, assim, para quem já trabalha com Service é bem de boa. Boa, bom saber. Uhum. Mas, pessoal, agradeço, então, novamente, a participação de vocês. Olhem os e-mails de vocês, eu vou continuar olhando por aqui quando chegar a informação da Slack ali que eles passaram os vouchers para vocês, eu entro em contato com cada um de vocês para ver se vocês receberam direitinho e vocês não percam esse voucher aí em algum lixo eletrônico ou alguma outra pasta ali de spam, alguma coisa nesse sentido, tá? Ok. Obrigado, pessoal, novamente. Eu vou disponibilizar essa aula aqui no YouTube também. Provavelmente hoje ou amanhã ela já vai estar no YouTube, para que vocês possam ver essa parte toda ali, né? E deixo o convite de novo para quinta, a gente vai falar de Slack AI. E já dando spoiler para vocês, os próximos eu vou procurar na prática ali fazer desde a conexão com Salesforce e Slack, né, mostrar na prática essa conexão, e depois a minha ideia é de fazer deploy dos agentes do Salesforce para o Slack para utilização. Eu já mostrei em alguns toda a parte funcional, né, tem gravado ali também no YouTube, toda a parte funcional do Slack se comunicando com o Salesforce, se comunicando com os agentes, mas a minha ideia é fazer um prático desde o zero, né? Nem que seja 2 ou 3 sessões, uma de conexão com o Salesforce, outra de criação do agente, e a terceira fazer o deploy do agente para o Slack. Então, isso está nos meus planos também ainda para ser feito, tá? Então, já fica o spoiler para vocês também. E o que vocês precisarem, de novo, pessoal, chamem no WhatsApp, chamem no LinkedIn, à medida do possível ali eu vou respondendo todos vocês, talvez demore um pouquinho, mas eu respondo sempre todo mundo que me pede ali qualquer tipo de ajuda, tá, pessoal? Boa noite, pessoal, para vocês, de novo, foi um prazer aí participar com vocês, espero ver vocês em breve aí nas comunidades, tanto da Slack quanto do Trailblazer Community, para a gente estar aí discutindo e movendo esse ecossistema aí de Salesforce que é gigantesco aí e aumentando a participação da comunidade do Brasil, quem sabe tendo outros MVPs aí no futuro. Boa. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Luciano, mais uma vez. Obrigado, pessoal. Obrigadão. Boa Boa noite, noite, gente. até Boa mais. noite, até a próxima. É.